Glória a Deus, Deus abençoe muito sua vida, abençoe também sua casa, sua família. Estamos aqui mais um dia para trazer a palavra de Deus, para orar por você, abençoar a sua vida, pois nós cremos que a palavra ela tem o poder para poder mudar a nossa história, transformar a nossa vida, pois este é o propósito de Deus, transformar a nossa vida, transformar a nossa família, nos levar a pensar como Ele pensa, nos levar a ter a mesma visão que Ele tem, nos levar a ter o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. E quando pensamos como Deus pensa, quando temos a visão de Deus, quando sentimos o mesmo que Cristo sente, a nossa vida então jamais será a mesma. Nossa vida, ela se transforma, se molda da maneira que Deus ele planejou que fôssemos transformados e moldados. Hoje eu quero falar para você de uma história que está em Gênesis, a história ali de Jacó e Labão. Para quem não conhece, Jacó, ele saiu da casa dos seus pais, fugido do seu irmão, que por causa da bênção que ele recebeu, o irmão jurou ele, de morte, ficou com tanto ódio dele que diz que chegaria o dia os dias do luto dos seus pais. Então, a mãe de Jacó, sabendo ali do plano maligno do seu próprio filho, o irmão de Jacó, mandou então ali o Jacó ir para a casa do tio chamado Labão, para poder ficar um tempo lá até que a ira do irmão passasse. Mas, na verdade, 20 anos se passaram e o irmão continuava ali, armazenando no coração, cultivando no coração o ódio contra Jacó. O ódio e o desejo também de vingança, por causa da bênção. A verdade é essa, quando você é uma pessoa abençoada, você vai atrair o ódio, a inveja, você vai atrair a crítica de muitas pessoas. O inimigo ele se incomoda quando vê alguém sendo abençoado por Deus, quando vê alguém assumindo o lugar dela em Deus, o lugar de honra, de destaque, o lugar de prosperidade, o lugar de riqueza, aquele lugar, sabe, de realmente diferença que Deus preparou para você, porque Deus preparou isso para você. Ele quer que você faça a diferença nessa terra. Ele quer que você desfrute a vida abundante que Jesus veio trazer. Ele não quer que você seja mais um no meio da multidão. Ele não quer que você seja um medíocre, não. Ele quer que você esteja só em cima e não de baixo. Seja a cabeça e não cauda. E quando a pessoa entende esse propósito de Deus e começa a lutar para viver segundo o propósito de Deus, para a glória dele, não para a glória própria, mas para a glória do nome dele, para cumprir o propósito dele, o inimigo então começa a trabalhar para tentar atrapalhar, para tentar destruir o plano de Deus e impedir tal pessoa de chegar no lugar preparado por Deus para a vida dela. Então, após receber aquela bênção, Jacó, ele atraiu o ódio do próprio irmão e teve então que, para preservar a vida, ficar na casa do tio por 20 anos. E outro dia eu posso falar um pouco mais a respeito do encontro que o Jacó teve com Deus, que foi aquela noite que ele passou com Deus, ele lutou com o anjo, Deus mudou o nome dele e trabalhou no coração do irmão dele, arrancando aquele ódio e fez tudo terminar bem. O plano do irmão contra ele não prosperou, mas o que eu quero falar com você hoje é sobre a maldade que o sogro de Jacó tentou fazer com ele. Tentou, mas não conseguiu, porque a pessoa que é guardada por Deus, a pessoa que tem Deus com ela, que tem a proteção de Deus contra ela, podem tentar de tudo contra essa pessoa que não irão conseguir fazer a maldade que querem fazer. Não irão conseguir puxar o tapete dessa pessoa. Como diz a palavra, nenhuma ferramenta preparada contra tal pessoa prosperará, porque o Deus que guarda ela, o Deus que cuida dela, o Deus que sustenta dela, o Deus que a mantém de pé, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós temos que cultivar uma comunhão com Deus, uma amizade com Deus, viver sempre ali na obediência, na direção de Deus, porque Deus sempre vai estar guardando você, protegendo você, livrando você dos inimigos, das ciladas, daquelas coisas que as pessoas fazem em reuniões e armam, sabe, para poder até mesmo prejudicar você. Infelizmente existe muito disso. Pessoas que ficam ali em grupinhos, ou em dois ou mais, a pessoa sozinha fica maquinando algum mal na mente dela contra você,
e Deus então dissipa todo esse mal. Deus não permite esse mal prosperar contra a sua vida. O Labão tentou prejudicar Jacó, mudando o salário dele durante 10 vezes. Quando o rebanho produzia listrado, o Labão trocava e dava o salpicado para Jacó e ficava com o listrado. Aí a bênção mudava novamente. Aquilo que não dava certo na mão de Labão prosperava, crescia, multiplicava na mão de Jacó. O salpicado começava então a produzir, começava a frutificar. Aí ia lá o Labão de novo e trocava, dava o listrado para Jacó e ficava com o salpicado. Aí, nessa mudança, aquilo que ia para a mão de Labão parava de produzir. E o listrado que não produzia na mão de Labão produzia na mão de Jacó. 10 vezes ele fez isso, na intenção de prejudicar o próprio genro. Mas Deus não permitiu. E o que aconteceu com o passar do tempo, o Jacó se tornou mais próspero do que o próprio sogro dele. Deus tirou toda aquela riqueza, todos aqueles bens que era de Labão, e deu a Jacó. É isso que Deus faz. Quando a pessoa é má, quando a pessoa é desonesta, Deus tira daquele que é mau, daquele que é desonesto, para dar para aquele que é bom, para aquele que é justo. Está aqui em Gênesis, no capítulo 31, no versículo 41 em diante. Diz assim: tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. E se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Então veja, ele falou da importância de Deus ter cuidado dele, de Deus ter sido com ele. Ele reconheceu que foi a própria mão de Deus ali que foi com ele para ele não ficar prejudicado. E é isso que você tem que ter, Deus com você, a mão de Deus com você, a proteção de Deus sobre a sua vida. Quem tem Deus consigo, quem tem a mão de Deus sobre si, olha, podem tentar o que for para te prejudicar, que não vão conseguir. Nem no seu local de trabalho, nem no seu casamento, aonde quer que seja. Deus vai sempre estar com os olhos dele, guardando e protegendo, livrando você de todo o mal, de todo o prejuízo. A verdade é que aquele que é de Deus não fica no prejuízo. Aquele que é de Deus, coloque isso no seu coração, não fica no prejuízo. Pelo contrário, aquele que honra a Deus, que serve a Deus, aquele que é honesto, sempre recebe muito mais benefícios, muito mais bênçãos, porque é assim que Deus faz. Eu quero orar para que Deus venha proteger você dos maus, Deus venha livrar você dos maus, Deus venha livrar você de todo o prejuízo. Deus não vai permitir você sair vazio, não vai permitir você ser lesado, prejudicado por quem quer que seja. E você que diz, pastor, eu fui lesado, eu fui prejudicado na empresa que eu trabalhava, por um sócio que eu tive, por alguém. Nós vamos orar para que Deus venha reverter essa situação e venha trazer a restituição em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra e pedir ao Senhor, fica conosco, seja conosco, porque quando o Senhor é com uma pessoa, o Senhor trabalha em favor de uma pessoa, podem se levantar contra ela, podem investir contra ela, podem falar mal dela, podem persegui-la, podem maltratá-la, podem preparar, meu Deus, qualquer ferramenta contra essa pessoa que não prosperará. Pois o Senhor é o escudo, o Senhor é a força, é a rocha, o Senhor é a vitória de tal pessoa. Seja, meu Deus, com essa pessoa, ajuda ela. Deus, livra ela de toda a trama do inimigo, livra ela de todo o plano do inimigo, que quer, meu Deus, prejudicá-la, esvaziá-la, tomar, Deus, o que é dela, mas ela não ficará vazia, pois é o Senhor que nos enche de bens. É o Senhor, Deus, que nos cumula de benefícios. Pai, eu oro por alguém que por causa, meu Deus, da falta dessa proteção, teve prejuízo, está vazio. Pai, está sem saber o que fazer. Tem misericórdia dela.
Pai, que essa pessoa agora se aproxime de Ti como ela está fazendo para nunca mais se afastar de Ti. E que o Senhor traga restituição. Restitua, Pai, muito mais além do que ela perdeu. 7 vezes mais no mínimo, Senhor. E eu creio que és poderoso para fazer isso. E eu repreendo todo o plano do mal, repreendo toda investida do mal, toda seta contrária e maligna contra essa pessoa eu repreendo e digo fora, tire as mãos da família, tire as mãos das finanças, tire as mãos da saúde, tire as mãos da mente, de tudo que é dessa pessoa. Pai, venha honrá-la. Meu Deus, venha prosperá-la. Meu Deus, e livrá-la de todo e qualquer plano do inimigo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, você, sua casa e tudo que você tem, para que o mal não toque em nada, pois aquele que é de Deus, o mal não pode tocar. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.